E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui Carlos Ensine novamente para mais um vídeo do nosso curso de PHP da PGBR. Então, hoje a gente vai para uma parte um pouco mais interessante do PHP, tá bom? Que são as estruturas de decisão, tá? Ou estruturas de condição. Eu prefiro estrutura de decisão, que é um pouco mais claro ao que se refere. Então, para que servem as estruturas de decisão? Tá? Dentro de um script de programação, a maior parte do script ele vai se tratar de decisões. Tá? Por exemplo, se eu tiver dentro do meu sistema uma determinada condição, ele vai seguir por um caminho. Caso eu não tenha essa condição, o script vai seguir por outro caminho, tá? Ou se não, caso a condição seja outra, diferente, por exemplo, se a minha condição for 1, eu vou para um caminho, se não, se a minha condição for 2, vai para um outro caminho, tá? Então, estruturas de decisões, basicamente, elas servem para eu decidir qual o caminho que o script vai tomar, o que ele vai fazer, dependendo de uma determinada condição que eu recebo do meu sistema, seja por uma variável get, por alguma informação digitada pelo usuário, ou algo do gênero, tá bom? Então, nós vamos começar aqui a nossa brincadeira, criando um novo diretório, tá? Para quem está no PHP Storm, ou mesmo qualquer uma dos editores que eu recomendo, aí clica em cima do diretório, tá? Diretório principal do curso, que é curso PHP, botão direito, vamos para New Directory, beleza? Todos eles têm isso em comum. Então aqui eu tenho um novo diretório e vou chamar de aula 02, beleza? Então tá, dou um Enter e ele vai criar para mim o diretório aula 02 e dentro dele eu vou criar um novo arquivo PHP, que eu vou chamar de index.php, tá? Vamos lá, dou um OK, eu vou limpar toda essa parte aqui, que já nós vamos abrir tag PHP, beleza? Vamos limpar aqui e eu vou definir uma estrutura HTML. Para quem quiser escrever o HTML, já tem algum conhecimento em HTML, quiser escrever esse HTML na mão, recomendo, tá? Que faça isso até mesmo para poder fixar bem esse conhecimento. Tá? No meu caso aqui, para a gente acelerar todo o processo, e como eu não estou afim de, não é o foco, não é o HTML, não é exatamente o foco do curso, eu vou usar um helper que a PHP Storm traz, e para quem tem o VS Code depois e o Sublime Text, existe uma extensão chamada Emmet, tá? O Emmet ele serve para fazer exatamente o que eu vou fazer aqui, que é alguns autocompletes baseados naquilo que eu digito, você já vai entender. Por exemplo, no Emmet, se eu digitar apenas uma exclamação e der um tab no teclado, ele já vai trazer para mim toda a estrutura mínima necessária toda a estrutura mínima do HTML, tá bom? Então, eu vou passando aqui um tab, primeiro foi a linguagem, vou deixar em inglês, viewport, essa parte aqui de content, width, ela refere-se à parte de responsividade de um website, beleza? Vou deixar como tá. HTTP Give e tal, vou deixar como tá isso aqui. No título eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Vou botar aqui curso PHP. Vou botar aqui como título aula 02, beleza? E aí, abaixo do meu título aqui, eu vou definir a nossa tag style. Quem já estudou um pouquinho de HTML e CSS já conhece isso aqui, tá? Já sabe que é essa tag style e também sabe como escrever um CSSzinho, beleza, tá?
Vou definir aqui para a gente poder brincar duas classes. Sucesso, tá? Eu vou definir aqui que ele vai ter uma color. A color vai ser branca. Opa, FFD não, FFF. O meu background color vai ser verde. Meu padding vai ser de 15 pixels, tá? Para quem já tem uma noção de CSS, sabe o que eu tô fazendo, já sabe o que eu tô fazendo, tá? Eu vou definir uma classe error, beleza? Vai ser a mesma coisa. Para agilizar, eu vou copiar. O que vai mudar é só o background color. Eu vou usar aqui tomato. Gosto muito desse tom de vermelho aqui, tá? Ó, outra coisa legal aqui do PHP Storm, acredito que até dependendo da extensão usada no VS Code ou no Sublime Text, é que aqui ó, ele dá um preview para mim da cor que eu estou usando, beleza? Tomato, beleza, tá pronto a minha classe aqui. E aqui eu vou definir e eu vou começar a brincar aqui com estruturas em PHP, tá? Porque eu estou usando um arquivo HTML e não estou trabalhando diretamente no arquivo puramente PHP. Porque em dado momento vocês vão precisar trabalhar com PHP dentro de HTML, arquivos de visualização, tá? Então já é bom pegar um pouquinho da prática de como brincar com isso aqui, tá? Então, como é que eu vou brincar com PHP dentro do HTML? Vamos fazer assim, ó. Primeiro, eu vou abrir aqui uma tag PHP, tá? PHP. Ó, o PHP Storm, ele já traz, já faz o auto, ele já completa para mim aqui, ó, com a tag de fechamento, tá? É aquela coisa que eu expliquei lá no início, que quando vocês têm arquivos única e puramente com PHP, essa tag de fechamento aqui, ela não precisa, beleza? Ela não precisa dessa tag de fechamento, então não tem necessidade de vocês trabalharem em cima dela. Até eu estava esquecendo um detalhe, eu vou entrar no modo de apresentação aqui para facilitar a leitura de vocês, eu estava quase me esquecendo. Beleza. Presentation Mode, vou dar um zoom um pouquinho maior, beleza, tá? Vocês podem ver todo o arquivo HTML aqui, tá? Caso queiram pausar para copiar pelo menos o CSS, vocês fiquem à vontade, podem pausar o vídeo e tudo mais. Então vamos lá, seguindo aqui. Lá no primeiro vídeo da parte de coding que eu mostrei para vocês, eu disse que, né, em arquivos .php que não tem um HTML, essa tag de fechamento aqui, ela é totalmente opcional, tá? Mas dentro do HTML, caso vocês queiram trabalhar com PHP dentro do HTML, é importante você definir essa pequena tag aqui, tá? Então, beleza. Para o nosso pequeno mini exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou definir duas variáveis aqui. Eu vou definir de uma forma bem simples. Vai ser algo parecido com um sistema de login, beleza? Vamos definir username, beleza? Pode ser, para facilitar aqui, o nome de vocês, tá? Ou o que melhor aprouver para uso aqui, username e a minha password, tá? Que é senha. Password 123, beleza? Eu tenho isso aqui definido, ok? Trabalhei estou com essas duas variáveis aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui dentro, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir minha tag PHP, tá? E vou fechar ela aqui. Deixa eu fechar. Opa, tava quase abrindo de novo. Vou fechar. Ah, não, interrogação atrás aqui, beleza? E aí, para eu definir um if, eu vou usar justamente a palavra-chave if, tá? Para facilitar a leitura, eu vou dar um espaço, vou abrir e fechar parêntese, tá? E dentro desse parêntese aqui, eu vou definir a minha condição, tá bom? A minha condição é if username, e agora eu vou começar a brincar com outra coisa aqui dentro. Para eu definir uma condição,
eu posso usar alguns operadores, tá? O primeiro deles que eu vou mostrar é a condição e, tá? Como é que eu escrevo esse e? Se username e, eu uso duas vezes o e comercial, tá? E password, se username, eu vou definir mais outra aqui, tá? Se username igual, tá? Para eu definir a minha condição aqui, porque eu tenho que definir um valor. Se username for igual, o igual, o que que é? Ele está dizendo que se username for igual a um determinado valor, com dois iguais. Se eu definisse apenas um, eu estaria dizendo que username recebe alguma coisa. Mas, para eu definir uma condição de igualdade, eu preciso que o username seja igual. Então, eu defino dois iguais a Carlos, tá? E password seja igual a 1, 2, 3, beleza? Lembrando, para eu definir uma condição de igualdade, para eu verificar uma condição de igualdade, eu preciso digitar igual duas vezes. Se tu botar igual uma vez, ele vai reatribuir de novo para a tua variável password, por exemplo, o valor 1, 2, 3. Então, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero verificar a igualdade. Um outro operador aqui para definir igualdade é o meu operador de igual, que são três iguais digitados. Qual é a diferença disso aqui para o operador de igualdade anterior? Eu estou dizendo que eu quero verificar uma condição cujo valor seja igual a 1, 2, 3, tá? E o tipo do valor que eu estou definindo aqui seja exatamente uma string, tá? Porque eu estou definindo aqui, ó, aspas simples para o meu valor e eu estou dizendo que é uma string. Se eu não tiver uma string 1, 2, 3 aqui, um inteiro, ele vai verificar como falso para mim, tá? Eu já vou mostrar para vocês com um exemplo prático. Vamos começar aqui pelo meu igual, porque é uma condição de igualdade, que ele vai verificar se username e password tem os valores iguais ao que eu defini aqui, tá? Aí, depois da abertura de condição, existem duas formas de escrever um if, tá? Eu vou mostrar a primeira agora. A primeira, eu abro uma chave, tá? E aí, aqui embaixo, ao invés de eu abrir uma tag PHP, eu vou definir, vamos definir aqui para facilitar a visualização, um H1, beleza? Vou definir um H1, e aí eu vou setar aqui a classe sucesso, tá? Aí eu vou colocar uma mensagenzinha aqui, usuário logado com sucesso, tá? Beleza. E aí logo abaixo, tá? Eu vou abrir a tag PHP de novo, tá? Vou abrir aqui PHP. Existe uma outra forma de printar valores depois que eu vou mostrar para vocês. E vou fechar a tag PHP e vou fazer isso aqui, ó, tá? Vou fechar a minha chavezinha, tá? Dentro de um script PHP puro, seria algo assim. If, tá? Alguma coisa. Vamos voltar para nossa variável alguma coisa. For igual a 10, por exemplo, tá? Eu vou abrir e fechar a chave. Echo algum valor, tá bom? Dentro de um script puramente PHP, a sintaxe do nosso if é isso aqui, tá? Dentro do HTML, o que eu estou fazendo é exatamente isso aqui, tá? Só que a única diferença é que eu estou misturando o PHP ao HTML, tá? Ó, se PHP, if PHP for usuário e senha for igual a usuário for igual a Carlos e a senha for igual a 1, 2, 3, deixa eu só corrigir a indentação aqui do meu operador i, tá? Ó, se os dois forem verdade,
os dois retornarem os valores que eu estou definindo na minha variável, olha o que vai acontecer. Eu vou vir aqui no meu servidor, tá? Vou dar um F5. Beleza, tá funcionando. E aí eu vou mudar aqui a minha URL para, ao invés de aula 01, mudar para aula 02, tá? Ó, ele verificou a minha condição e o usuário está logado com sucesso, beleza? Outra forma, e aí, se eu quiser, por exemplo, eu posso verificar aqui, por exemplo, ó, outra forma de fazer uma verificação é se, deixa eu só abrir o meu PHP aqui, eu vou abrir o PHP de novo, PHPC, ó, aqui eu já aproveito para mostrar para vocês um outro operador, tá? Se usuário, username, ó, tem outras formas de eu fazer isso aqui, ó. Se username for diferente, tá? O diferente, ele é um sinal de interrogação seguida do igual, tá? Vai ficar um pouquinho, um outro detalhe que eu preciso alertar vocês, vai ficar um pouquinho diferente os sinais aqui dos operadores, porque eu estou usando uma fonte um pouquinho diferente da que vocês estão usando, tá? Depois eu passo a fonte que eu uso para essas ligaturas aqui bem bonitinhas. For diferente de, peraí, Carlos e password, tá? Vamos chamar aqui a minha variável password for diferente de 1, 2, 3. E aqui eu vou mostrar para vocês a outra forma de eu escrever um if. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu abrir a minha chave, aqui ó, que é o padrão, tá? Eu vou passar um 2 pontos, tá? Aí aqui depois da tag PHP na linha seguinte, eu vou usar o mesmo H1, tá? Vou passar uma classe chamada error, a classe error que eu defini lá em cima. Usuário e senha estão incorretos, tá? Vou botar um ponto aqui, deixa eu corrigir o acento do usuário. Agora que eu vi esse detalhe, classe error. E aí, aqui na linha de baixo, eu vou abrir PHP, vou fechar PHP. E aí vou passar aqui, para eu poder fechar o meu if, vou passar um end if. E ponto e vírgula, beleza? Porque toda instrução PHP precisa terminar com ponto e vírgula, tá bom? Vou trocar aqui a minha variável, tá? Carlos 23 e vamos recarregar e ver se isso aqui vai acontecer como eu quero. Ó, usuário e senha estão incorretos, ok? Tranquilo para vocês até aqui? Qualquer coisa aí vocês deixam qualquer dúvida aí vocês deixam nos comentários, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Ok, essa parte aqui é bonitinha, só que assim, se eu tiver mais de uma condição, ou quero verificar condições diferentes, isso aqui fica feio, tá? Vamos lá. Vamos dizer, eu vou apagar isso aqui, eu vou tirar isso aqui, vou tirar, eu vou manter isso aqui. Não, vamos manter isso aqui, que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? E vamos dizer que eu quero fazer verificar aqui se a condição não atende, tá? Aqui, sem precisar escrever duas instruções if, tá? O que a gente faz? Nós temos aqui um carinha chamado else, que literalmente quer dizer se não, tá? If, traduzindo do inglês, é se. Eu estou dizendo aqui, literalmente, se
o usuário for igual a Carlos e a senha for igual a 1, 2, 3, ele vai printar essa linha de HTML aqui para mim, esse H1 aqui. Aí eu chego aqui no final e digo, se não, tá? Eu vou abrir aqui as minhas chaves, tá? Se não, olha só, vamos tirar esse carinha daqui. Eu vou copiar e colar. Eu posso usar um atalho para trazer isso aqui, mas não é o caso. Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar. Se não, ele vai imprimir a minha linha de baixo, olha só. E aí aqui dentro dessa minha linha, na linha 34 do meu script, se vocês fizeram exatamente igual eu fiz, eu simplesmente vou fechar a minha tag aqui, tá? Eu já mostro para vocês dentro do script puro de PHP como é que fica. Ó, tá? O que ele vai fazer? Ele vai interpretar aqui as minhas tags PHP que eu abri, vai definir o usuário, vai definir a minha senha, fechou aqui. Aí aqui dentro ele abre novamente, vai verificar se o usuário for igual a Carlos, com letra maiúscula, tá? E a senha for igual a 1, 2, 3, o que não é o caso. Ele vai printar, ele vai vir para ele vai exibir essa linha de HTML aqui. Se não, tá? Ele vai exibir essa aqui, tá? Vamos brincar aqui com isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a condição de igualdade de novo. 1, 2, 3. E vou recarregar, ó, usuário logado com sucesso, tá? Eu vou tirar o 3, somente o 3 da senha. E vou recarregar novamente, olha só. O usuário deu erro, tá? Ele caiu exatamente nessa linha aqui, ó, porque a minha condição de senha, ela não foi atendida. Quando eu uso o operador E, ele simplesmente não vai atender a minha condição, tá? Então aqui vamos fazer uma outra brincadeira, olha só. Ao invés de usar um E, existe um outro operador chamado OU, tá? O que que isso quer dizer? Se o usuário for igual a Carlos ou a senha for igual a 1, 2, 3, ele vai vir para cá, tá? Se uma das duas condições for atendida, ele vai vir para cá, tá? Caso nenhuma delas seja atendida, ele vem para cá. Ó, vamos fazer um exemplo bem simples aqui, ó. Eu vou manter a variável com o nome Carlos, com o primeiro sem letra maiúscula, tá? E vou manter a minha password como 12, tá? Vamos vir aqui e olha só. Usuário logado com sucesso, tá? Mesmo, o que aconteceu aqui? A minha primeira condição que eu defini para o meu I, ela foi atendida, ao passo que a segunda não. Mas, se a minha primeira condição foi atendida como verdadeiro, ele vai vir para cá. Isso com o operador OU, tá? Agora eu vou alterar aqui o C, o Carlos para C. Vamos alterar o nome todo aqui para Victor, beleza? E a password eu vou manter, eu vou deixar 1, 2, 3. E aqui eu vou botar igualdade como 1, 2, 3, beleza? Ó, nome Carlos, password 1, 2, 3, tá? Mas eu estou verificando se o usuário é Victor e a password é 1, 2, 3, tá? Ó, a password vai atender, ó, ele vai manter o meu aviso de usuário logado com sucesso, tá bom? Agora, e se eu pegar e fizer o seguinte, ó, eu vou manter as duas condições e vou alterar o valor da minha password para 12, 1, 2, 4, tá? Vou dar um F5, ó, usuário e senha estão incorretos, porque ele verificou aqui, ó, usuário é igual a Victor? Não. Não atendeu? Beleza. Password é igual a Victor? Também não. Então, vamos para cá, vamos vir aqui pro meu else, ó, tá? Exibindo a minha mensagem de erro, tá bom? Agora eu vou fazer um exercício eu vou mudar um pouquinho o contexto das minhas variáveis aqui, para a gente poder
testar outros dois operadores. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou definir aqui uma variável chamada idade, tá? E vou definir como 16, vou definir um inteiro, tá? E já vou fazer um teste rápido aqui para vocês mostrar o uso de 3 iguais. Eu vou apagar toda essa parte aqui da minha condição do if, tá? Eu vou botar aqui idade, beleza? E vou apresentar dois operadores, mais 4 operadores de comparação para vocês. Se idade for maior que, tá? Ó, o primeiro deles é o maior que 18, eu vou mostrar aqui o texto já pode dirigir, beleza? Se não, tá, vou manter o meu else para facilitar a nossa vida aqui. Se não, ainda não pode dirigir, beleza? Para quem... Todo mundo tá ligado, né? Que só pode tirar carteira com 18, beleza? Ó, se ele for maior que 18, ele pode dirigir. Então, vou botar aqui 18, beleza? Ó, ainda não pode dirigir, tá? Porque o usuário tem que ser maior que 18, tá? Se eu botar 19, olha o que acontece. Ó, ele diz que já pode dirigir, beleza? Agora, outro operador aqui que tenho para vocês. Maior ou igual que, tá? 18. Ó, eu vou negar minha condição para 17, só para vocês verem que ele vai verificar minha condição aqui. É maior ou igual a 18? Não. Ó, ele vai dizer que ainda não pode dirigir, tá bom? Ó, ele vai dizer, idade é maior ou igual a 18? Não, não é. Não pode dirigir. Agora, se eu deixar o 18, minha idade como 18, ó, recarreguei, ele vai dizer, já pode dirigir, tá? Porque a minha idade é igual a 18, ou seja, ela tem que ser maior ou igual a 18. Se for 18, 19, 20 para cima. Se fosse apenas maior que, para eu atender a condição, deixa eu só trazer aqui o maior que, aí, se fosse somente maior que, para eu atender a condição, o meu valor aqui na variável idade teria que ser 19, 20, 21, entendeu? Caso a variável fosse 18, 17, 16, ele não atenderia a minha condição aqui, tá bom? Outra variável, outro operador aqui que nós temos, que são, vamos dizer que são irmãos aqui do maior e maior igual, é o menor igual, tá? Se for menor ou igual a 18, vamos fazer uma brincadeira bem legal aqui. Se for menor ou igual a 18, vamos colocar assim, ó. Não pode ser preso. Caso seja maior ou igual a 18, else já pode ser preso, beleza? Essa é uma outra coisa que acontece quando tu chega aos 18, tá? Ó, minha variável é 18, tá? Ó, vamos fingir que quando ele é menor, a condição aqui é menor que 18, ó, ele diz que já pode ser preso, tá? Porque ele é menor, menor que 18. Se eu botar 17, ó, se a minha idade for menor que 18, ele já pode ser preso. Ó, se ele for 17, ó, tá? Se for 19, ó, tá? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Ó, se for 19, não pode ser preso. Eu inverti um pouco a lógica, mas para o exemplo aqui vai servir, tá? Se fosse menor ou igual a, tá? Ó,
Se eu botar 18, não pode ser preso. Opa. Não, peraí, 19. Não, vamos botar 18 aqui. Menor ou igual a 18, vamos botar 17. Epa, a condição tá errada. Se for menor ou igual a 18. Ah, não, 19, tá certo. Ó. Se for menor ou igual a 18, ó. Se a minha condição for menor ou igual a 18, ele vai parar e não pode ser preso. Caso contrário, já pode ser preso, tá? Eu não gosto muito de usar essa lógica de negação, a menos que seja em algum tipo de conta. Não curto muito, mas enfim. Outra forma de usar aqui, ó, se o usuário for maior ou igual a 18 e ó, o usuário for menor ou igual a 70, ó, a gente vai colocar dessa forma. Pode votar. Vamos modificar um pouquinho aqui. Maior ou igual a 16. Ou não, vamos manter 18, porque daí eu posso botar dessa forma aqui, ó. Voto obrigatório. Beleza? Deixa eu só botar um acento aqui no obrigatório. Tá? Se a idade do usuário for maior ou igual a 18 e menor ou igual a 70, vamos deixar em 19, o voto é obrigatório, tá? Caso contrário, o voto é facultativo, beleza? Ou seja, não é obrigatório a votar, tá? Aí aqui eu já vou aproveitar para trazer um outro complemento para o nosso else, caso eu queira verificar mais de uma condição, tá? Caso eu queira, eu boto aqui um else if, tá? O else if ele serve para se uma condição não for atendida, aí ele vai ficar se não se, else if é se não se, tá? Aí eu boto idade for maior que 70, tá? Olha só o que nós vamos ter aqui. A idade dele é 19, tá? Se a idade for maior que 70 e menor e... Ó, vamos botar um ou aqui. Ou idade... Vamos só passar a variável aqui. Ou idade menor que 18. Menor que 18. Então, o voto é facultativo, beleza? Vamos manter a idade como 19. E aí, eu vou dar um F5. Opa, a variável usuário aqui. Você tem uma variável usuário em algum lugar. Aqui, ó. Nossa, eu tô bem... É idade. Não cometam o meu erro, tá? Prestem atenção nesse detalhe aqui. Deixa eu só... um outro detalhe. É muito importante que vocês saibam ler erros. Eu vou fazer um vídeo específico depois, apenas para ensinando vocês a fazer a leitura de erro. Vamos lá. Voto obrigatório, tá? Beleza. Tranquilo, voto obrigatório. O cara tem 19 anos. Se eu botar 15, ou melhor, voto menor, vamos botar 16, tá? O voto é facultativo, tá? Vamos botar aqui 72. Ó, recarrego, o voto continua sendo facultativo. Por quê? Porque a minha faixa de idade aqui, ela tá maior que 70 anos, tá? E menor que 18, tá? Se a minha idade for maior que 70, ele vai atender aqui, ou se não a idade for menor que 18, ela vai ser... a idade vai ser... O voto também vai ser facultativo, tá? Mas aqui, para a gente deixar esse aqui melhor, eu podia colocar aqui um e variável idade for...
maior ou igual a 16, tá? Eu posso fazer assim também. Ó, e ele vai manter a minha condição. Mas podemos fazer um pouquinho melhor isso aqui, tá? Ao invés de eu botar essa condição bem aqui, eu posso definir um outro else if. Quer ver? Olha só. Eu vou vir aqui, vou abrir minha tag PHP, tá? Vou trazer mais uma condição. Não, eu não vou abrir aqui. Não vou abrir aqui. Vou excluir isso aqui. Eu vou botar para baixo aqui, ó. Vou botar um else if, tá? Else if variável idade for menor ou igual, menor que 16, tá? Eu vou abrir aqui a minha chave, vou dar um H1, vou passar um erro. Não, erro não, é classe erro, não pode votar, tá? E aí eu vou abrir e fechar minha tag PHP, PHP, fecha aqui e fecho o meu parênteses, tá? Beleza, então o que vai acontecer aqui no meu script? Se a idade for maior ou igual a 18 e a idade, eu poderia botar um ou aqui se eu quisesse, for menor ou igual a 70 anos, ele vai dizer, o voto é obrigatório, beleza? Ó, como é o caso aqui, ó, 70, tá? O voto é obrigatório, tá bom? Se a idade for maior que 70 ou a idade for menor que 18, tá? Ele vai dizer, o voto é facultativo, tá? Agora, se a idade for menor que 16, ele vai ter que dizer para mim, não pode votar. Ó, vou botar aqui 15. Não, 15, fica mais bonitinho. 15. Opa, voto é facultativo. Teve um erro na minha lógica aqui. Menor que, ou idade menor que 18. Vou fazer uma pequena modificação. E idade maior ou igual a 16. A lógica está um pouquinho invertida, mas tudo bem. Deixa eu só passar um outro i comercial aqui. Opa, tô errando meus atalhos. Beleza. Vamos ver. É para minha idade brotar aqui certinho. Tá. Vamos lá. Agora sim, não pode votar. Ó, agora o script está certo. Essa aqui é um exemplo bem simples de um if else, tá? Se a minha idade for maior que 18 e a minha idade for menor ou igual a 70, ou maior ou igual a 18 e a minha idade menor ou igual a 70, o meu script vai dizer para mim que o voto é obrigatório, tá? Atendida a condição, ele vai dizer que o voto é obrigatório, tá? Agora, se, que é o meu else if, a minha idade for maior que 70 ou a minha idade for menor que 18 e a minha idade for maior que 16, maior ou igual a 16, ele vai dizer que o voto é facultativo, tá? Se a minha idade for menor que 16, não menor ou igual, menor, tá? Eu posso botar 16 ali e ele vai dizer que o voto é facultativo. Se ela for menor que 16, ele vai dizer que eu não posso, que o usuário não pode votar. Ó, eu vou botar aqui exatamente 16 para vocês verem que a lógica funciona. Ao invés de ele dizer que não pode votar, ó, ele vai dizer que o meu voto é facultativo, tá? Que pela nossa legislação eleitoral, entre 16 e 18, o voto é facultativo. Dos 18 até os 70, se eu não me engano, o voto é obrigatório. Passou de 70, tu não é obrigado mais a votar.
Então, essa aqui é um exemplo bem simples do nosso if, tá? Se fosse num script puramente PHP, dentro do próprio PHP, sem eu precisar misturar isso aqui no HTML, ficaria algo assim, tá? Eu vou escrever aqui para ficar limpo para vocês visualizarem isso, tá? Ó, vamos lá. Se idade for maior ou igual a 18 e idade menor ou igual a 70, tá? Eu vou fazer isso aqui. Eco. Eu vou depois comentar toda essa parte aqui para vocês verem que dentro de um script puro PHP funciona isso aqui, tá bom? Eu posso fazer dessa outra forma aqui, ó. Eco, tá? H1. Aliás, para agilizar, vocês podem digitar, mas para agilizar isso aqui, eu vou copiar esse H1 aqui de baixo. Eu vou fazer exatamente o mesmo script que eu fiz misturando PHP com HTML. Eu vou fazer aqui em PHP puro, para vocês verem que eu posso também retornar PHP e HTML, tá? Se essa condição for atendida, ele bota que o voto é obrigatório, else if, se não se a minha idade for maior que 70 ou, tá? Os dois tracinhos aqui é ou. Tem outra forma também de tu escrever isso aqui, tá? Já vou mostrar. Ou a minha idade for menor que 18 e a minha idade for maior ou igual a 16. Peraí. Maior ou igual a 16, tá? Eu vou abrir aqui o meu... Eu vou colar isso aqui. Deixa eu só dar um eco aqui antes. Eco. Ao invés de sucesso. Olha só que legal. Como eu tô passando... um detalhezinho bem legal aqui. Como eu tô passando... Coisa do PHP Storm, tá? Como eu tô passando um eco com uma classe usando aspa dupla... o PHP Storm insere essa barra invertida aqui para quebrar essa aspa dupla para ela não ser interpretada como as aspas do PHP aqui, ó, tá? Caso fique muito confuso para vocês essa quebra de aspa aqui, vocês podem trocar a aspa dupla na classe pela aspa simples, tá? Para ficar fácil, ó. Ó, e ele mantém a mesma coerência de código para não dar confusão. Vou botar error, tá? Voto obrigatório. Ao invés de voto obrigatório aqui, facultativo. Não lembro agora se facultativo tem acento, mas enfim, depois a gente vê. Tá? Ponto e vírgula no final, aí else if, tá? Else if idade for menor que 16. Eu vou copiar esse de cima aqui porque a única coisa que vai mudar vai ser o texto interno da tag. Else if, tá? Tem um outro detalhe também a respeito dos ifs aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, não pode votar, beleza? Tá, aí eu vou comentar todo esse bloco aqui, tá? Não vai rolar eu comentar porque eu tô fazendo abertura e fechamento de tag. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho aqui para vocês copiarem esse código aqui. Tá? E aí eu vou apagar agora esse código, se vocês quiserem pausar o vídeo, copiar para um outro lugar, não sei, tá? Eu vou apagar só para eu poder executar ali o código de cima. E aí eu vou manter minha variável em 16. Vou recarregar, voto facultativo, beleza? Se eu trouxer a minha idade para 14, não pode votar. Deixa eu só botar um B aqui ao invés de V.
Mal de digitar sem olhar o teclado é isso. Tu escreve umas coisas bem loucas. 14, agora sim. Vamos botar aqui 33, a idade de Cristo. Ó, voto obrigatório, beleza? 70. O voto ainda é obrigatório. Bateu 71. O voto é facultativo, tá? Eu posso modificar aqui, ó, menor ou igual a 70, tá? Vamos deixar menor que 70. Vamos deixar menor que 70, que daí o indivíduo vota até os 69, beleza? Quando ele completa 70, já não precisa mais votar, não é obrigatório. O voto é obrigatório, ó, botei ali 69 é obrigatório. Aí a gente vai para os 70, tá? A pessoa completa 70 anos. Opa, tivemos um probleminha aqui. Ele era para ter printado outra coisa. Ah, não. Se o voto for maior ou igual a 70, que eu esqueci de modificar minha lógica. Se a minha idade for maior ou igual a 70, aí sim, ó, agora sim, voto facultativo, beleza? Então, no script puramente PHP, a sintaxe do if e do else if ficaria dessa forma. Tem uma outra sintaxe padrão, tá? Eu poderia definir aqui para outros casos, eu poderia deixar somente o meu else, ó, sem definir explicitamente a minha condição. Ó, else não pode votar, porque o que aconteceria? Se o meu usuário tiver a idade maior que 18, menor que 70, o voto é obrigatório. Se a minha idade for maior ou igual a 70, ou menor que 18 e maior que 16, ele vai dizer que eu posso... O meu voto é facultativo, é opcional. Tá? Para outros casos, aí se eu deixar apenas o else sem explicitar minha condição, ele vai interpretar que para outros casos ele aplica essa condição aqui, tá? Ó, vou botar minha variável em 15, a minha idade em 15, tá? Minha idade em 15, ó, não pode votar, beleza? Ó, eu não precisei definir aqui não precisei definir aqui uma condição informando a idade é menor que 16. Não, eu apenas deixei aqui porque daí o interpretador vai analisar as duas. Não bateu aqui, não bateu o primeiro if, não bateu no segundo. Aí então, beleza, o terceiro é para outros casos, tá? Ficou entendido essa questão do if? Espero que sim. Se não ficou, eu vou depois, vocês podem deixar pergunta nos comentários que daí eu respondo, tá? Tentando clarificar melhor, tá bom? Vamos lá. A outra condição aqui que a gente pode, outra estrutura de decisão que a gente pode usar é o switch. O que é esse carinha? Ele é semelhante ao nosso if, tá? A diferença está na sintaxe e também que, diferentemente do if, ao invés de eu prever aqui por exemplo, um intervalo de casos, eu posso definir casos específicos. Tá? Vou mostrar para vocês aqui qual é que é a sintaxe do switch, beleza? Eu vou comentar esse if aqui para deixar no histórico, tá? Vamos ver aqui. Vamos definir uma variável temperatura. E aí, eu vou escrever aqui em cima. A sintaxe do switch é switch. Peraí. Switch. Tem 2 T's aqui. Agora sim. Vou abrir e fechar parênteses, tá? E aí dentro dele eu vou jogar uma variável, porque esse switch aqui ele vai avaliar uma variável, tá? Vou trazer temperatura, tá? Vou abrir e fechar as minhas chaves, tá? E aí dentro dele eu vou fazer o uso dos cases, tá? Por exemplo, case
temperatura seja igual a 10, tá? Igual a 10. Eu vou vir aqui e vou dar um eco. Eu posso dar um eco, tá? Está frio. Deixa eu só botar um pontinho aqui, ponto e vírgula. E logo abaixo eu dou um break para ele fazer a parada do script e aí poder seguir para outro case. A temperatura seja 20, tá? Eu boto aqui posso botar um eco, isso aqui pode servir para qualquer tipo de verificação, tá? Está mais ou menos, tá? Quer dizer que a temperatura está bem mais ou menos 20 graus é ameno. Boto um break, tá? E aí eu vou fazer aqui case case 30. Aí eu boto um eco. Está quente, tá? 30 graus tu pode ir pra praia, tá? E dá um break, tá? E beleza. Ó, eu tô com uma temperatura de 15, tá? Eu vou definir aqui também, ó, uma outra palavrinha default, chamada default. E aí eu vou explicar como é que isso aqui vai funcionar. Default. Peraí, faltou um A. Default. Eco. Não definido, tá? Só pra gente testar aqui e eu poder explicar para vocês o que esse carinha faz. Vou dar um break também, tá? Para eu poder fazer a parada e ele terminar de fazer a análise e beleza, tá? Vamos começar aqui, ó, tá? Se a minha variável for 10 graus, eu vou atualizar o meu script aqui, ó, e ele vai dizer para mim que está frio, tá? Caso eu passe para ele uma variável 20, o valor 20 para minha variável temperatura, o que ele vai fazer? Ele vai cair aqui no meu switch, vai analisar a variável temperatura. O valor de switch é 10? Não. Ele vai dar um break, tá? E vai passar para a análise seguinte. Ele verificou, é 10? Não. Então ele passa para a situação seguinte. É 20? Sim. O valor da minha variável de temperatura é 20. Então o que ele vai fazer? Ele vai imprimir para mim está mais ou menos e vai dar um break para ele poder, para que o switch pare de fazer a análise das variáveis seguintes, tá bom? Dos casos seguintes. Ó, eu vou atualizar e aí ele vai dizer está mais ou menos, tá bom? Caso eu tivesse colocado aqui é 30, não. Então ele vai pular e aí e depois ele vai analisar o default. O que é o default? Caso o meu switch aqui, a análise não contemple nenhum desses três casos, então ele vai vir para o default, que é um valor padrão que eu defino, tá? Vamos botar assim, 15, tá? Ó, o que vai acontecer? Não definido. Porque o que ele fez? Ele pegou o valor da minha variável temperatura aqui no switch e verificou. É 10? Não. Tá, foi para a casa seguinte. O valor dela é 20? Também não. Beleza, seguiu adiante. O valor dela é 30? Também não. Então, ele seguiu adiante novamente. E aí vem aqui. Ah, tá, então eu posso definir um valor default, porque se não é nenhum dos casos anteriores, então eu vou exibir um valor padrão, tá? Caso eu não defina esse valor padrão aqui, ele simplesmente não vai exibir absolutamente nada. Vou comentar essa parte do código aqui, ó, para vocês verem, ó. Ele simplesmente não encaixou em nenhuma das situações, ele não vai exibir nada, tá bom? Agora eu vou trazer aqui um outro detalhezinho aqui, além do switch. Eu estava quase esquecendo. Deixa eu dar um bloco de comentário. Temperatura.
Deixa eu ver, ele acusou um erro para mim. Deixa eu ver o que ele tá enchendo a minha paciência. Ah, tá. Eu comentei no lugar errado. Eu comentei errado aqui. Vou fechar o bloco de comentário aqui no finalzinho da chave, porque essa chave ela corresponde a esse switch aqui, tá? Muita atenção na hora de fazer os comentários, beleza? Vamos lá. Eu vou fazer uma outra brincadeira com isso aqui para vocês verem para vocês verem um operador chamado exatamente igual, tá? Vamos lá. Se tá temperatura for exatamente igual a 15, tá? Ele vai imprimir, vou dar um eco aqui, ele vai imprimir para mim a temperatura está correta, beleza? Se não, eu vou dar um eco. Já vou explicar para vocês o que eu estou querendo fazer com isso aqui. Parece um if normal? Sim, parece. Mas ele tem uma pequena diferença. Vamos lá. Se não, algo de errado não está certo, tá bom? Ponto e vírgula, tirar isso aqui, beleza. Ok, minha temperatura aqui ela é 15, tá? Definir 15 é um número inteiro. Se eu atualizar minha página aqui, ele vai dizer que a temperatura está correta. Ok? Beleza. Agora, se eu definir 15 como uma string, olha o que acontece. Algo de errado não está certo. Então, qual foi o fenômeno aqui? Como assim? Se eu estou dizendo que a temperatura é 15, é igual? Não, não é. Não é igual. Eu estou dizendo que a temperatura precisa ser exatamente igual a 15. Em outros termos, o valor tem que ser 15, tá? E o valor tem que ser um inteiro. E a minha variável, eu defini o 15 como uma string, tá? Olha só, e se eu definir o 15 como um número de ponto flutuante, 15.5, vai ser igual? Não. Se eu atualizar, ó, ele vai continuar dizendo para mim que algo de errado não está certo. Ele vai continuar dizendo para mim, algo de errado não está certo. Por quê? Eu quero que a minha temperatura seja exatamente um número inteiro. E eu estou passando para a minha variável um valor de ponto flutuante. Por isso, ao invés de ele cair aqui, ele está indo para o meu else e caindo aqui neste eco, tá? Essa é a minha pequena diferença em relação a usar um operador de igualdade e um operador de... como é que a gente vai botar? Eu acho, se eu não me engano, o nome disso aqui é igualdade absoluta, tá? Eu vou verificar depois. Então, ele vai verificar que é 15 e ele é um inteiro. Se eu deixar apenas os dois iguais, ele vai pegar o valor, mesmo sendo uma string, tá? E em algum momento ele vai fazer aquilo que a gente chama de coerção de tipo. Ele vai converter para poder atender a minha condição. Aqui não. Ele vai esperar que o valor seja exatamente aquilo que eu estou esperando na condição, que eu defino exatamente um inteiro. Olha só. Define exatamente um inteiro, ok, a temperatura está correta, tá? No switch, eu posso definir um valores de igualdade? Sim, eu posso. Por exemplo, vou comentar aqui isso aqui e vamos vir para cá. Deixa eu descomentar esse bloco aqui. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz ali no if, definir um valor de... nos meus ifs, definir valor de igualdade? Sim, eu vou vir aqui. Se for case, eu posso definir aqui variável, temperatura, eu posso definir aqui maior que 10, olha só, está frio,
tá? Se eu definir, por exemplo, um 15, ó, eu mantive o 15. Ó, mas ele tá dizendo que tá frio. Ele não tá caindo no valor default aqui, ó. Porque eu tô literalmente setando para ele que a temperatura, eu tô verificando que a temperatura é maior que 10, tá? Não é a forma bonita de fazer, mas funciona, beleza? Eu gosto de deixar o switch para prever casos específicos, para prever valores específicos que eu receba na minha variável, tá? Um outro exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês, além do if e tudo mais aqui, depois de tudo que eu já demonstrei, é o uso do operador ternário, tá? Para que esse carinha serve? Vamos lá. Para eu poder explicar o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o H1 aqui de cima, tá? Vou manter o mesmo exemplo de temperatura, beleza? Vou escrever ele aqui no meu HTML. E aí aqui eu vou trocar aspas simples por dupla, tá? Vou abrir a tag PHP. Vou fechar minha tag PHP. Tô errando aqui. Fechar minha tag PHP. E aí vou dar um eco, tá? E aí nesse eco, o que eu vou fazer? Eu vou exibir aqui temperatura. Pera aí, eu vou abrir a tag PHP de novo. E aí eu vou printar aqui, usando uma outra forma de imprimir que não seja o eco. É o equivalente ao eco, que é um sinal de igual depois da abertura da tag do PHP. Vou fechar a tag PHP, tá? E aí eu vou imprimir temperatura, beleza? Ok. Temperatura, eco, tal, temperatura. Tá. Aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a variável temperatura. E aí eu verifico o seguinte, se temperatura for maior que 15, tá? O que eu vou fazer? Eu vou definir um ponto de interrogação. Vou abrir minhas aspas simples e vou chamar a classe sucesso. Beleza? Se não, eu vou chamar um dois pontos e aí vou definir a classe erro, tá? Esse aqui é o nosso operador. Isso aqui, ó, é o nosso operador ternário, tá? Eu vou passar a condição, tá? E aí, se a condição for atendida, ele faz uma coisa. Ó, vou usar o mouse aqui, mas se a condição for atendida, ele faz isso, tá? Ele chama a classe sucesso. Se não, ele vai usar a classe erro, tá? A nossa variável tá como temperatura, ela tá como 14, beleza? Então vamos definir aqui, vamos vir aqui no navegador, estava fazendo uns testes, beleza? E aí eu vou clicar aqui, vamos facilitar um pouquinho mais, eu vou definir para 15, eu estava fazendo um pequeno teste com ela. E aí, então vamos definir aqui para 15, tá? Ó, o que acontece? Temperatura 15, beleza? Por quê? A minha variável não é maior que 15 ainda, tá? Agora, se eu definir 16, ela não atende minha condição ternária, tá? Agora, se eu definir 16, ó, temperatura 16, ele muda a classe. Agora, eu posso definir aqui, ó, que a minha variável seja maior ou igual a... Não, pera aí, maior ou igual a 15, tá? Vamos botar aqui uma temperatura de 12, cadê? Passei, 12 graus. Ó, a temperatura 12 pegou a classe de error, tá? Ele caiu aqui no meu else, tá? Que no ternário esses dois pontos significam um else, tá bom? E ele tá é menor ou igual a 15, tá? Se eu definir como 15 direto, ó, temperatura igual a 15, tá bom?
temperatura 15, mudou a classe para sucesso, tá bom? Aí tu vai me perguntar, eu posso definir, por exemplo, alinhar mais de uma condição ternária aqui? É, poder pode, mas vai ficar muito poluído o código aqui, tá? O ideal é tu usar a ternária apenas para pequenas verificações, tá? Eu posso, por exemplo, depois, eu vou fazer, de repente eu vou fazer um vídeo complementar para a parte de if. Posso trabalhar em cima de ifs alinhados, tá? Tipo, é um if dentro de outro if, mas eu vou deixar para uma próxima aula, porque esse vídeo já está longo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Quem tiver dúvida, deixa o comentário que eu vou tentar, na medida do possível, eu vou tentar responder vocês, tá bom? Então, por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Fui!